Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para mais uma live do projeto Conhecendo Seus Direitos. Dessa vez vamos falar sobre o tema da saúde, um tema bastante oportuno devido à pandemia que a gente está atravessando. E temos um convidado especial da capital de Minas, Dr. Bruno Carvalho. Ele é especialista em direito médico, também especialista em direito civil e processo civil, e bastante atuante nessa área do direito médico. Vamos fazer uma introdução, enquanto o doutor Bruno não entra, para quem ainda não assistiu. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, doutora Boa noite, Helenice, tudo doutora bem? Helenice, tudo bem? Tudo bem, um prazer recebê-lo. Estou aqui dizendo para os nossos amigos que estão nos assistindo que a gente está aí com a presença ilustre. O doutor Bruno vem de Belo Horizonte, a nossa capital, cidade linda que eu gosto muito. Minha irmã morou muitos anos aí e eu frequentei bastante. Gosto muito do povo de Belo Horizonte. As pessoas são muito hospitaleiras. E Estou aqui aguardo dizendo uma visita para um café. Para um café. isso. Sim, vocês também. Eu tive o prazer de conhecê-lo num curso na OAB de Juiz de Fora sobre o PJI, né? Eu cheguei a falar. Mas eu tenho acompanhado nas redes sociais seu trabalho nessa área do direito médico, e é um tema que interessa muito as pessoas em geral. Aí, como eu disse, aqui o público é um público geral, um público comum que não conhece muito a linguagem jurídica, não necessariamente. Então, assim, convido entre amigos, pessoas da nossa convivência, a população em geral, pensando assim, passar conhecimento, passar informação, informações comuns, dúvidas comuns das pessoas. Então, esse projeto, Conhecendo Seus Direitos, ele vai abordar vários temas de várias áreas do direito, obviamente, mas com uma linguagem bem acessível para passar, de fato, essa informação. Então, aqui, começando, eu vou dizer que algumas informações importantes, que na próxima live a gente vai ter uma continuação desse tema, porque ele é um tema muito amplo, né, doutor Bruno? Ele assim, caberia umas 5 lives ou mais, só para dar informações desse tipo. Eu sei que as pessoas aí devem estar ansiando por notícias da pandemia, mas há muitas incertezas e talvez a gente aborde temas mais comuns do período normal da nossa vida, que também tem muitas dúvidas. Então, eu começo aqui dizendo que esse dever de cuidar da saúde da pessoa humana é um dever constitucional, previsto na Constituição, né, de 88, e que o Estado não consegue fazer isso por si sozinho. Então, o que acontece? Criou a lei do SUS. A lei do SUS veio em 90, já cumprindo a determinação constitucional de organizar o sistema de saúde, mas ainda assim, por mais que hoje na pandemia a gente tenha visto que a gente ainda está melhor que muitos países, né? Pelo menos a gente tem um sistema, mas ainda não consegue, né, abarcar a demanda toda. E por isso teve a criação da lei dos planos de saúde, assim, abrindo essa possibilidade desse serviço ser prestado de forma privada. Há uma dúvida muito grande com relação assim, eu não falei antes, eu não sei se eu disse isso para o doutor Bruno, algumas pessoas que estão aí assistindo, elas me conhecem historicamente do PROCON. Eu trabalhei no PROCON, fui fiscal do PROCON. Então, assim, eu trago muito a demanda que a gente recebia lá, as dúvidas. Então, as pessoas buscavam o PROCON muito com reclamações de planos de saúde, demandas, porque o entendimento que, havendo um consumidor de uma ponta, o fornecedor de outra, e uma contraprestação pecuniária, caberia, né, aplicaria o Código de Defesa do Consumidor a todas essas relações. Né? E a gente tem aí uma divisão que a lei de plano de saúde faz com relação à competência, né? Na verdade, a legislação aplicável. Então, assim, em alguns casos não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A maioria deles, aliás, é o Código Civil e a Lei de Planos de Saúde. Mas tem aquelas questões ligadas ao direito do consumo, que é o que a gente está querendo abordar aqui hoje. Eu costumo dizer relação de consumo. Eu tenho dito isso nas outras lives. Na verdade, eu estou querendo ver se esse termo pega, sabe?
eu acho assim que tem duas pontas, né? Tem o fornecedor, tem o consumidor. É claro que a legislação ela tem mais dispositivos voltados para o consumidor pela vulnerabilidade dele, né? Da necessidade de uma maior proteção, que eu já falei em outras lives e acho que é desnecessário explicar aqui. Mas, assim, ainda assim, ainda acho que o tema mais apropriado seria a relação de consumo. Para a gente sempre ver os dois lados, né? Não adianta a gente está no tempo da mediação, da conciliação, então a gente adequar as nomenclaturas a essa nova advocacia, que é sentar numa mesa e acertar o que é melhor para as partes, porque não adianta ficar medindo força. Mas é claro, sempre com esse olhar mais carinhoso para aquele que é mais frágil da relação. Então, a gente tem aí um conceito de relação do consumo, que é o mesmo conhecido direito consumidor. A gente vem, assim, percebendo as dúvidas principais que eu trago na minha história de fiscal era com relação a alguns pontos de tabela de reajuste de mensalidade de planos de saúde. Ah, isso está correto? Eu fiz 60 anos, aumentou 90% a minha mensalidade. É claro que existe aí, assim, pode-se discutir a ocorrência de uma cláusula abusiva, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é mais, assim, as pessoas tentam evitar o Código de Defesa do Consumidor porque ele é mais agressivo, né? E ele vai nesses pontos aí, o que é propaganda enganosa, o que é abusividade, o que é cláusula nula. Então, ele é bem direto, não deixa algumas dúvidas que talvez o Código Civil deixe. E aí, essa questão da tabela de ajuste de mensalidade é uma dúvida que as pessoas têm. Outra coisa é com relação à cobertura. O que o plano tem que cobrir, né? E rede credenciada, que tem o plano que credenciar, quais os profissionais, quais as instituições. E aí a gente inevitavelmente vai esbarrar no contrato de adesão. Né? É bom assim falar de uma forma bem acessível o que é o contrato de adesão, uma linguagem bem simples, ele está pronto, né? A pessoa só assina, todo mundo faz um contrato igual, com aquelas letrinhas bem pequenas. E é preciso ler esse contrato de adesão, porque a hora que a pessoa assina, ela está concordando com aquilo tudo. Tem que pegar uma lupa e ler as letrinhas lá, porque ali vai dizer, né, doutor Bruno, qual a cobertura, qual é a forma de reajuste, e é o que ficar acordado é o que vai valer. Nada que impeça uma discussão neste ponto de vista de abusividade de alguma cláusula, mas evitaria um trabalho maior. E uma outra coisa que a gente pode informar já de pronto é que no caso da pessoa contratar um plano e normalmente vem junto com o contrato já uma lista, o rol da rede credenciada ou num site informando quais são os profissionais e quais são as instituições de saúde que estão ali abarcadas naquele contrato. Existe a possibilidade do plano descredenciar algum desses profissionais ou instituições, mas tem condições para isso, né? Tem que avisar a Agência Nacional de Saúde, que é o órgão regulador, e também o consumidor, e substituir por uma instituição similar, não deixar ele na mão. Então, assim, são as questões que eu vejo aqui para tentar contribuir um pouco como pontos assim de muita polêmica. Né? Ah, eu estava fazendo um tratamento numa instituição e ainda mais quando as pessoas têm uma moléstia muito delicada, cria uma relação até afetiva com aquela instituição, com aqueles profissionais, e de repente rompe. Então tem a possibilidade de tentar que se termine, que tenha uma alta daquele tratamento, questões assim, dar esse tipo de informação para as pessoas saberem que elas não vão ficar desamparadas de uma hora para outra. Então, assim, a gente viu que em 2017, a ANS, que é a agência que regula, né, a lei de planos, os planos em geral, ela suspendeu vendas de planos de uma determinada categoria, e foram muitos, né? Eu estou vendo aqui 41 planos de saúde com 10 operadoras diferentes. Então, um impacto grande. E a suspensão se deu por queixas em excesso com relação a pontos como esse, reajustes
excessivos, negativa principalmente, negativa de fornecimento de prótese, de autorização para exames, para tratamentos, coberturas. Então, foram várias denúncias. E também com relação a reembolso, porque tem aquelas situações em que a pessoa pode fazer um tratamento que o plano não tenha na rede credenciada, uma instituição, um profissional que preste aquele serviço e tem a possibilidade de ser reembolsado. Mas só que não é exatamente naquele valor que a pessoa despendeu, tem uma tabela. E aí reclamavam muito sobre esse reembolso, que o valor era irrisório, que não... Às vezes as pessoas nem pediam reembolso, porque ele era ínfimo, perto do que ela tinha gasto. Então, as denúncias foram tantas, lá em 2017, a ANS resolveu suspender as vendas de planos novos. Né? Não que as pessoas tivessem ficado desamparadas, mas não podia vender novos planos. Claro que eles encontraram uma saída, né? Muda o nome do plano e continua vendendo, né? Porque suspendeu de algumas categorias só, mas agora... não tem jeito, acaba esbarrando na pandemia, a gente volta aqui com informações de que há uma evasão grande dos planos de saúde e dessa vez não necessariamente por essas mesmas questões, mas por questões de desemprego, né? Redução do salário, essas coisas que vieram junto com a pandemia. Então, assim, os impactos no plano, dessa vez o plano sentiu os impactos também, deve estar sentindo. E aí a gente tem, de novo, uma situação bem parecida de evasão dos planos. Aqui está informando que 283 mil usuários dos planos desfizeram os seus contratos. Né? E aí foram para onde? Né? Então, aí tem o SUS também com esse impacto, com essa demanda que ele tem que absorver, que acaba caindo no colo do governo, que na verdade era o colo que tinha que estar sempre preparado, mas não é a nossa realidade. E a reclamação com relação aos planos de saúde, o atendimento, cobertura, aumentou em 62%. Esses dados são da plataforma do consumidor.gov. Tá? Para quem não conhece, consumidor.gov é uma plataforma onde a pessoa pode registrar as suas queixas, suas denúncias, mas só consegue se a instituição, o fornecedor contra quem ela está denunciando estiver registrado nessa plataforma. E o que nem sempre acontece, né? Então, assim, esses são os pontos que eu queria colocar para a gente dar um pontapé nessa conversa. E, assim, lembrando que os profissionais de saúde são profissionais liberais, e o Código de Defesa do Consumidor não se aplica diretamente a eles, né? E deixando aí a palavra para o doutor Bruno, que é o nosso especialista, e vamos ver o que ele pode falar para a gente a respeito. Doutora Helenice, primeiro, obrigado pelo convite. Vou pedir só para tirar o doutor. Né? Não precisa me chamar de doutor. E eu vou pedir licença para chamá-la de Helenice também. Fique à vontade. Se você me permite. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Está retornando o áudio para mim. Eu não sei se é por causa do seu microfone, eu falo e volta. Agora está melhor? Eu abaixei meu som. Tá dando um retorno ainda, mas ficou bem mais baixo, agora fica mais fácil. Bom, então primeiramente agradecer o convite, é uma honra estar aqui, esse convite de você, de Juiz de Fora que é uma cidade que eu gosto muito, torresmo mais famoso talvez do Brasil aí, o meu sócio é de Juiz de Fora, a família dele é de Juiz de Fora, então já fui algumas vezes e tive o prazer de ir por meio do projeto do PJE da OAB, dar o curso aí para vocês e que foi sensacional. Adorei conhecer os advogados da cidade, então é um prazer gigante estar aqui com vocês.
Você já colocou muito bem vários pontos interessantes, pontos que são de extrema importância para o consumidor entender na hora que ele vai contratar um plano de saúde. Até várias respostas você já deu, que já abarcariam em boa parte do que a gente vai falar aqui. A gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais, mas sem a intenção de esgotar a matéria, até porque o tempo não nos permite. O Instagram, sem educação, ele derruba a gente, inclusive, se a gente ficar um tempo maior. E também porque eu sei que o projeto vai abarcar outros profissionais, outros temas, então a gente vai ter a oportunidade, os advogados, em especial de Juiz de Fora, da sua audiência, que é excepcional, vai poder discutir esses temas com outros profissionais também. Mas algumas coisas que são interessantes a gente observar de plano. Primeiro, que o direito à vida é um direito fundamental garantido lá no artigo 5º da Constituição. Mais do que isso, o direito à vida digna, e não só à vida. A dignidade da pessoa humana é um fundamento da Constituição, está lá no artigo 1º. Então, o direito à vida, ela deve ser interpretada com a dignidade da pessoa humana, ou seja, vida digna. Não me interessa uma vida sem dignidade. E não há falar em vida digna sem saúde. E por essa razão, a Constituição Federal também trouxe, no artigo 196, a previsão de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E que o Estado vai garantir esse direito à saúde por meio de políticas públicas e econômicas. Nesse cenário, a gente estabelece o Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, que foi estabelecido através da Lei 8080 de 90, e lá estabelece vários princípios norteadores desse sistema que faz com que o Estado garanta a saúde para a população. Dentre eles, nós temos dois princípios: universalidade e integralidade, que estão lá previstos na Lei do SUS, Lei 8080. O que a gente... Muitas pessoas interpretam isso, e até mesmo o judiciário, interpretam esses dois princípios, universalidade e integralidade, como tudo para todos. E isso é inviável financeiramente para qualquer país. O Sistema Único de Saúde é um exemplo para vários países, como estabelecido no Brasil, pelo menos no papel. Então nós somos referências, e isso se mostrou na pandemia agora, o avanço do Brasil em relação à saúde com relação a outros países. Tem cidadãos em outros países totalmente endividados em virtude da necessidade de atendimento no combate ao Covid, e que no Brasil a gente não tem isso. A gente, de fato, tem um atendimento, ainda que com todas as mazelas do SUS, a gente ainda tem um atendimento adequado, mas a gente tem um atendimento público de saúde. Mas sabendo que é inviável a manutenção da saúde, a prestação de serviços de saúde, tudo para todos, a Constituição também permite que os serviços de saúde sejam prestados por empresas privadas, ou pessoa física, ou pessoas jurídicas de direito privado. E aí que entra, além dos hospitais, clínicas particulares, a gente tem também os planos de saúde. Planos e seguros de saúde, e daqui a pouco a gente vai fazer a diferenciação do que é seguro de saúde e o que é plano de saúde. O plano de saúde veio regulamentado na Lei 9656, de 98, mas ele não surgiu ali. Ele surge na época ainda da Revolução Industrial, as empresas crescendo, muitos funcionários, as empresas passam a prestar serviços de saúde privado aos seus funcionários. E foi aí um pouco da origem dos planos de saúde. Na verdade, eram planos oferecidos para os empregados das empresas, porque naquela época o interessante era ter a força trabalhadora sempre ativa ali. Então as empresas ofereciam tratamentos de saúde para que eles não parassem, não ficassem doentes. E aí veio a regulamentação, a Lei 9656 de 98, regulamenta os planos de saúde, planos de seguros de saúde, e
Em seguida, em 2000, vem a lei que cria a ANS. E o que é isso? Muita gente fica, a ANS fala isso. Na sua fala, Helenice, você muito falou da ANS. A ANS nada mais é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E ela é uma agência regular, né, que regulamenta os planos de saúde, os planos de seguros de saúde, que é uma autarquia federal. Então, é um ente ali, um órgão público, ainda que da administração pública indireta, mas é um órgão público. E ela é responsável por editar as resoluções, as normas que vão regulamentar os planos de seguros de saúde. Então, até aqui a gente esclareceu como que é o sistema todo. Então, eu posso contratar um plano de saúde e eu tenho duas espécies, o plano de saúde e o seguro de saúde. E nisso eu vou responder uma das primeiras perguntas que você fez com relação ao reembolso de despesas. O plano de saúde, quando eu contrato ele, eu tenho, na verdade, uma rede credenciada. Então, aquele plano de saúde tem os seus profissionais, hospitais credenciados a ele, e ele vai prestar o atendimento por meio dessa rede credenciada. Então, o consumidor, quando vai contratar um plano de saúde, ele tem que conhecer a rede credenciada para saber se a rede credenciada vai atendê-lo. Porque se ele gosta de um determinado hospital, gosta de um determinado médico, e aquele médico não é credenciado ao plano de saúde, não adianta nada ele contratar o plano de saúde. E isso deve estar previsto, normalmente vem em anexos do contrato de plano de saúde, normalmente estão nos sites desse plano de saúde, ele é obrigado a disponibilizar aquela rede credenciada. Então o consumidor ele tem que ter essa atenção de, na hora de contratar o plano, ele vai lá na rede credenciada, essa rede credenciada me atende, e eu vou fazer o atendimento por essa rede credenciada. Na contratação do plano de saúde, quando que eu vou poder contratar um serviço particular e que eu depois terei o reembolso? Somente quando tiver alguma cobertura que é obrigatória do plano de saúde me cobrir e na região onde eu contratei o plano não tem rede credenciada para isso. Ou essa rede credenciada não consegue me atender nos prazos adequados, nos prazos legais estabelecidos. Então, eu preciso de uma internação urgente e no hospital credenciado não tem vaga, se o plano de saúde não conseguir arrumar essa vaga para mim, eu posso sim ir num hospital particular, ser internado ali, porque eu precisava daquele atendimento, e aí eu entendo, Helenice, que não pode nem ter tabela máxima de reembolso. O plano de saúde ele tem que arcar com a integralidade daquele tratamento. Diferentemente, eu tenho os contratos de seguro de saúde, que ali eu posso ter uma rede que esse seguro de saúde indica, mas eu não sou obrigado a contratar essa rede. O seguro de saúde ele vai cobrir os meus tratamentos de saúde até determinados valores, que tem que estar previsto no contrato, e eu posso contratar, por exemplo, uma consulta com um médico ali, referência daquele seguro de saúde, mas eu posso contratar com qualquer outro médico. E o seguro de saúde ele tem que cobrir até aquele valor que está no contrato. Então ele me reembolsa. Então eu posso contratar uma consulta que custa R$300, se lá no meu contrato ele tiver cobertura até R$200 para aquele tipo de consulta, eu vou ter o reembolso de R$200 e eu terei que arcar do meu bolso R$100 aí, que é o excedente daquela cobertura. Então aí fica um pouco claro essa relação do plano de saúde e do seguro de saúde. Você fez várias perguntas, eu vou tentando lembrar aqui, senão a gente vai interrompendo e você vai falando. Outra coisa que é muito importante da gente entender, e isso é interessante a gente estar aqui numa live de alguém que trabalhou no PROCON, que entende muito de direito do consumidor, pode até me corrigir em vários pontos aqui, que assim como direito à vida digna e direito à saúde são direitos constitucionais, a defesa ao consumidor também. E está lá previsto também no artigo 5º da Constituição Federal, se eu não me engano, inciso 32 ou 33, que é garantia fundamental a defesa do consumidor.
E não por acaso também, o Código de Defesa do Consumidor, ele também veio em 2000, na mesma época da lei do SUS, em 90, desculpa, na mesma época da lei 8080, 20 anos. Então nós estamos sempre ali juntos, saúde e direito do consumidor. E é claro que o serviço privado de saúde, prestado ali pelos planos de saúde, é sim uma relação de consumo, e isso já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Tem até súmula a respeito disso. E aí, nesse sentido, toda a relação de consumidor, usuário do plano de saúde e o plano de saúde, ele é gerido, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor. E eu entendo que ali não há exceção. Vai ter uma única exceção de questão de plano de saúde, que são os planos de saúde de autogestão. Os planos de saúde de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e para sua audiência entender o que seria o plano de saúde de autogestão. É aquele plano de saúde gerido pela própria empresa. Vou dar um exemplo aqui, a Caixa Econômica Federal tem um plano de saúde próprio dela, que ela administra, ela gere, não é fornecido à amplitude dos consumidores, só serve para os funcionários e beneficiários ali, prestadores de serviço da Caixa Econômica Federal. Se eu não me engano, é a FUNCEF, que gerencia essa saúde caixa. Esse plano de saúde, por não ser oferecido à amplitude dos consumidores, ele não está vinculado ao Código de Defesa do Consumidor. Assim como a gente tem CEMIG Saúde, várias empresas públicas, normalmente elas estabelecem esses planos de saúde. Mas fora isso, esses planos de saúde que a gente conhece, que o consumidor em geral conhece, todos aplicam o Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas eu tenho diferenças de planos ali para aplicação de lei. Tem. O que a gente vai ter? Os contratos novos e os contratos antigos. Contratos antigos são aqueles contratos que foram firmados antes da Lei 9656 de 98. Antes da entrada em vigor dessa lei, que eu já falei no início, que regulamenta os planos de saúde, todos os contratos anteriores a ela, não se aplica essa lei e não se aplicam as leis posteriores que vieram, com exceção, e aí eu entendo dessa forma, com exceção do Código de Defesa do Consumidor, porque ele veio para garantir um direito que já estava previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Mas é interessante eu entender planos novos e planos antigos na hora que a gente vai falar de uma outra pergunta que você me fez, que é dos reajustes do plano de saúde. Porque a Lei 9656 de 98, é tanta lei que a gente vai errando os anos aqui. A Lei 9656 de 98, ela ela vai colocar limites para vários reajustes ali no plano. E, em especial, ela vai trazer dois reajustes. Um reajuste anual e o outro reajuste que a gente chama por faixa etária, mudança de faixa etária. E ela coloca algumas regras para essas mudanças de faixa etária. Os contratos anteriores, os contratos que a gente conhece como contratos antigos, e tem muita gente que até hoje tem esses contratos antigos, se eles não foram corrigidos na época que entrou em vigor essa lei, em tese, não se aplica essa lei. E o que vai valer do reajuste é o que está ali no contrato. Então, se a pessoa, na época, contratou um plano de saúde e não atentou para os reajustes ali previstos, infelizmente, na maior parte das vezes, o que vai valer é o que está ali no contrato. E o que é comum nesses contratos antigos? Por exemplo, ficar muito tempo sem reajuste por faixa etária. Ele não tinha reajuste. Quando ele completa 60 anos, por exemplo, ele tem um reajuste de 100%. E aí, isso, muitas pessoas devem procurar a doutora Helenice e outros advogados, falando reajuste abusivo, dobrou o meu plano de saúde quando eu completei 60 anos. E muitas vezes a gente não consegue a revisão desse contrato. Por qual motivo? Primeiro, contrato antigo. Então eu aplico o reajuste que está previsto em contrato. Esse reajuste estava previsto em contrato? Estava. Então eu tenho um fundamento de legalidade desse reajuste.
E o outro, que o STJ já reiterou várias vezes, é que, além da previsão no contrato, esse reajuste não pode ser abusivo de acordo com cálculos atuariais. Então, o que eu vou ter que verificar para saber se o meu reajuste é abusivo ou não? Se aquele reajuste está previsto em contrato, se não tiver, é abusivo, acabou. Não tem que se discutir. Está previsto em contrato se aquele reajuste tem base em cálculos atuariais, que é a matéria que vai fazer esses cálculos de seguro e planos de saúde. Né? É uma especialidade própria, o profissional atuarial, né, que faz esses cálculos. Então, esses dois pontos a gente tem que ter em mente. E muitas vezes isso a gente vai discutir em perícia judicial. Mas eu posso pedir a revisão do contrato? Posso. O direito, o Código de Defesa do Consumidor me permite questionar contratos, sobretudo o que você já falou, que é o contrato de adesão. E aí eu faço mais um adendo para responder a outra pergunta: o que seria o contrato de adesão? Aquele contrato que eu não posso discutir as cláusulas. E, por óbvio, todo mundo que já contratou um plano de saúde sabe que o contrato de plano de saúde é um contrato de adesão. Porque eu nunca vi um consumidor sentar na frente do vendedor de plano de saúde e falar: olha, essa cláusula aqui eu não concordo não, risca ela, tira esse reajuste, eu não concordo, eu diminui aqui. A gente nunca viu essa negociação. Ou seja, é imposto um contrato, eu aceito se eu quiser, eu assino se eu quiser, mas da forma que me foi apresentado. Se eu não quiser, eu não contrato. Eu não tenho a opção de discutir aquelas cláusulas. Isso seria um contrato de adesão. E o Código de Defesa do Consumidor dá o direito ao consumidor de que, nesses casos, havendo abusividade, desproporcionalidade, eu posso sim levar esse contrato ao judiciário para questionar. Então, entendi que esse reajuste é abusivo, eu posso levar ao judiciário para questionar esse reajuste. Mas, por jurisprudência, até já está pacificando isso no STJ, eu vou depender de uma análise ali, de um cálculo atuarial, a perícia, e que vai avaliar. E, infelizmente, em regra, esses contratos antigos normalmente não está dando abusividade, porque eles falam que houve o reajuste com 60 anos, mas ele deixou de reajustar ao longo do tempo. Então, ele simplesmente trouxe, por previsão contratual, o reajuste todo para os 60 anos. Então, isso a gente ainda não é pacificado, a gente tem até um processo no STF agora para ser julgado se eu aplico o Estatuto do Idoso, por exemplo, aos contratos de plano de saúde antigos, né, antes da vigência tanto da Lei 9656 de 98, quanto o Estatuto do Idoso de 2013. Então, isso a gente vai ter a discussão aí agora do STF em relação aos contratos, os planos de saúde coletivos, que é a maioria. Né? Quase ninguém hoje tem plano de saúde individual ali, porque ficou muito caro. A maioria hoje são os coletivos. Pois bem, estou falando demais, né, Helenice? Vamos lá. Não, tá ótimo. Me reitera... Apareceram umas perguntas, como a maior parte do público é de Juiz de Fora, eu acredito, ainda não estou conseguindo visualizar, algumas pessoas que eu conheço estão perguntando especificamente sobre um plano da prefeitura. Então, a prefeitura, ela tem um conselho que se reúne para decidir questões de uma operadora que contratou um plano. Então, assim, tem uma operadora, uma empresa, e tem um plano, que não tem que é um ente despersonificado, né? E aí eles estão perguntando se este plano ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor ou se ele é um plano de autogestão, por ter um conselho né, envolvido. Eu não conheço a realidade do contrato aí de Juiz de Fora desse plano específico, mas a gente vai ter que avaliar a seguinte questão. Esse plano, autogestão, o plano é gerido pela prefeitura? Se o plano for gerido pela prefeitura, a prefeitura que estabelece os valores, a prefeitura que organiza tudo, a prefeitura que tem seus credenciários, é como se o plano fosse da prefeitura.
Se isso for o caso, é um plano de autogestão. Outra coisa é a prefeitura contrata um plano particular ali, que oferece, inclusive, outros planos aos consumidores, no geral, mas ela criou para aquela rede de funcionários dela, de servidores dela, um conselho ali para tratar as coisas específicas ali daquele contrato. Apenas para ficar mais fácil a gerir esse plano junto ao plano de saúde. Um exemplo disso, salvo melhor juízo, é o nosso plano em parceria com a OAB. Os advogados têm hoje o OAB Saúde, né, que na verdade não é a OAB que fornece um plano. Ela terceiriza a Unimed, criou-se um plano para os beneficiários, para os advogados e seus beneficiários, que esse plano também é comercializado pela Unimed para outras pessoas. Mas a gente tem dentro da OAB um núcleo ali, a OAB Saúde, que a gente trata tudo ali. A gente contrata ali, a gente questiona ali, o gerenciamento é feito pela OAB Saúde. Mas nada mais do que ela criou um grupo para fazer essa intermediação. Mas o meu contrato mesmo é da Unimed, então aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se a OAB tivesse criado um plano onde ela gere, onde ela estabelece preços, onde... Ficou mudo. Por que será? Voltou. Voltou? Eu ainda não sei colocar para ninguém conseguir me ligar nas lives. Se eu coloco em modo avião, eu fico sem internet. Eu silencio aqui, mas quando a pessoa liga, dá esse problema. E aí, tocou aqui, eu peço desculpa. Não, foi muito rápido. Então, mas pelo que eu entendi da sua explicação, a prefeitura apenas faz um meio de campo aí entre o plano de saúde privado e os seus beneficiários. Aí ela tem ali um conselho para estabelecer análise de contrato, discutir esses contratos todos, mas o plano ainda é privado, e aí, nesse caso, eu entendo que aplica o Código de Defesa do Consumidor, sim. Direto, não entre servidor e prefeitura, mas o servidor e o plano de saúde na hora que ele for utilizar. Entendi. Esse plano, ele é exclusivo. Na verdade, assim, a operadora é uma empresa que não é exclusiva para o plano. Ela atende vários planos. O plano é exclusivo para os funcionários. Ele não é ofertado para a população em geral. A prefeitura entra em algumas questões como desconto em folha, repasse de cadastro, opina em algumas questões de cobertura, tem ali uma representação no conselho. Assim, ainda é uma polêmica, né, essa questão. Ainda difícil mas é discutível, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz isso. Olha, não adianta você se mascarar disso ou daquilo, que se o seu contrato tiver cláusulas abusivas, ainda que você se ampare com o Código Civil, a gente vai buscar esse direito do consumidor, justamente porque ele é a parte mais frágil na relação, justamente porque ele não tem essas informações que nós, da área do direito, temos dificuldade. Imagina o consumidor leigo, né? Ainda mais no momento de mais fragilidade, que é quando essa pessoa está adoentada ou com um parente adoentado ali, precisando dessas informações. Uma questão aqui, primeiro eu queria aqui agradecer a presença, não dá para falar todo mundo, é muita gente. Doutor Cristiano Queiroz, que vai fazer a palestra da semana que vem, vai falar sobre responsabilidade civil, Bernardo Dias, Gabriela, Sandra Mazetti, Keila Tagliatti, Rodrigues Carvalho, Mercedes, André Bachieri, Stephanie, minha sobrinha, Leonardo, meu sobrinho, Romeu, pessoal lá do Paraná, Vanilda, Ana Maria, Danube, advogado Lucas, Adriana Bonsanto, que fez essa pergunta aí do Saúde Servidor, Luciano, Rodrigues Carvalho, Glaucilene Araújo, o João Paulo é o presidente da nossa comissão de Direito do Consumidor aqui da OAB. Thaís Barros, Natália, André Monteiro, Geiser, Gustavo Lopes, meu filho, Nayara Assis, Maria Lúcia, tem muita gente, tem mais gente, não dá para eu saber todo mundo. As pessoas estão perguntando também
que eu vi aqui uma pergunta bem pertinente, está até fixada aqui, e a questão da falta de oferta do plano, porque se fizesse a mudança para plano regulamentado. Aquela questão ali, quando criou a lei dos planos de saúde, lá em 98, que a maioria não sabia, né, que tinha que rever aquele plano. Então, assim, a falta de esclarecer o Código de Defesa do Consumidor tem como mote a informação. Então, assim, o fornecedor tem que informar. Olha, a partir de agora as regras são essas. Vai querer continuar ou vai migrar para outro? Tem que dar essa informação. O consumidor não precisa se preocupar com isso. Ele não teria que se preocupar com isso. Exatamente. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é só uma coisa que aí tá. dá uma fecha. Tá? Com relação, assim, a pessoa tem muita dúvida, por exemplo, se ela adquire um plano hoje, e aí ocorre algum acidente e ela precisa ser atendida. Então, aí a lei fala sobre isso, né? Ela fala da urgência. A urgência tem uma carência, né? A carência é esse período, né? Que a pessoa, quando ela passa a ter direito àquilo que ela contratou, a carência menor é para urgência, né? Acho que são 24 horas. Então, assim, ela tem que dar sorte de não se machucar em 24 horas. Mas 24 horas depois, ela já está coberta para a urgência. E essa urgência, o que eu achei interessante é que os planos normalmente não vão ajudar a pessoa, por exemplo, que está grávida, já está grávida e contratou, porque tem ali a carência maior de 300 dias, né? Mas se ela tiver uma intercorrência neste período e até tiver um parto prematuro, e isso, se for caracterizado como urgência, ela já consegue, de uma forma infeliz, mas ela já consegue a cobertura. E, de qualquer forma, uma coisa que eu acho que é importante deixar aqui é que a pessoa que tem uma negativa de atendimento, porque normalmente chega no hospital e o hospital faz um contato com o plano de saúde. E aí o plano de saúde pode informar, olha, não, esse plano é novo, ela não tem direito. E ela está ali diante de uma situação de urgência. E é claro, tem que lembrar bem, é que essa situação de urgência, quem avalia é o profissional habilitado, que no caso é o médico, pode ser um outro profissional de saúde. A gente fala muito de médico, mas tem vários profissionais de saúde que podem, de alguma forma, emitir um laudo de alguma questão que seja urgente. E ali, nesse laudo, se tiver caracterizada a urgência, a pessoa tem que ser atendida. E aí, se ela não for atendida, porque o funcionário não liberou, ela assina o termo de responsabilidade, recebe o atendimento e discute isso depois, que provavelmente ela vai ganhar esse direito. E os valores são exorbitantes, né? Quando a gente entra no hospital particular para fazer qualquer tipo de atendimento, seja uma fratura, a gente não sabe quanto que vai ser aquela conta no final. Normalmente ela não é pequena. Então, não é um valor assim, você vai pagar isso, porque a pessoa avalia se ela tem condição e vai partir para o Sistema Único de Saúde. Ali não, ela fica sem saber, mas ela pode assinar o termo de compromisso e buscar esse direito depois, discutir com o plano, já que ela tem um laudo. Importante ela ter um laudo atestando que aquilo é uma situação de urgência e já passou as 24 horas, né? E aí, assim, a pessoa, e eu vi também que a pessoa estando grávida, ela tem aí uma cobertura de exames, né? Os exames da gravidez, aí a carência é bem menor, 6 semanas. O parto aqui não é coberto, porque tem muita gente que fala assim, eu estou grávida, nem vou fazer o plano, porque eu não vou ter cobertura. E tem aqueles exames todos, né, durante a gravidez, que às vezes não são poucos, e ela tem cobertura daquele plano, ela vai pagar o parto. Isso se ele não for um parto de emergência, porque o parto de emergência, voltando, ele é coberto ali. Uma outra coisa aqui é com relação a uma situação que exige um pedido na justiça, a uma negativa de uma cobertura. Lembrar que a pessoa, quando tem um plano, e que o plano diz que cobre o tratamento de uma determinada doença, o tratamento acompanha a doença, e seja ele qual for. Quem vai dizer qual é o tratamento? É o profissional de saúde que acompanha o paciente. Ele vai dizer o tratamento é esse, o medicamento é esse. E aí não cabe o plano questionar o tratamento, muito menos o medicamento.
quem avalia é o profissional de saúde. E aí, algumas vezes, isso acontece, de negar. E aí cabe uma ação judicial. E a liminar dessa área costuma ser bem rápida, né? A liminar, para quem não sabe, é uma decisão antecipada. Né? Aquilo que normalmente a gente discute anos em outras questões, ali, no caso da liminar, de caber liminar, ela sai até em 24 horas. E aí o juiz já determina que cubra aquele procedimento, porque é uma questão de urgência, de saúde, quando a coisa não pode ser, não pode aguardar a decisão final. Então, assim, é importante as pessoas saberem que elas podem buscar essas informações, podem acessar o site da ANS, que é a agência que regula os planos de saúde, é a fiscal do plano de saúde, né? Apesar de ser um órgão público, é uma autarquia, né? Como o Bruno falou, ela é responsável por esse controle, mas ela precisa das denúncias para ela saber onde priorizar a fiscalização dela. Também o consumidor.gov, apesar de ter essa polêmica que alguns órgãos de defesa do consumidor ainda têm dúvidas se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mas registra ali, aí nesse caso vai ficar dependendo daquela instituição estar cadastrada, mas vale a pena registrar, né? Porque a partir dali, num caso de evoluir para uma ação judicial, a própria denúncia nesses canais já serve para mostrar para o judiciário que houve uma tentativa de solução amigável, uma solução administrativa. E aí, nesse ponto, é que entra a indenização por dano moral, com mais fortemente, né? A conseguir provar que a pessoa teve todo aquele desgaste de acionar os canais e não conseguiu. Excelente, Helenice. Quer dizer mais alguma coisa, Bruno, a respeito? Não, eu acho que você já respondeu todos os pontos que geram maior dúvida. De fato, a judicialização da saúde, que é levar para o judiciário esse tipo de decisão, esses são os principais temas. Reajuste plano de saúde, que a gente já falou um pouquinho, não dá para esgotar a matéria. Carência, que seria isso que você explicou, de o tempo que eu preciso entre a contratação do plano e até eu ter o direito de uso, e eu ali tenho carências diversas para determinados pontos, e aí o que você falou, atendimento urgência e emergência, tanto na lei, quanto já está sumulado no STJ, prazo de 24 horas. Da contratação do plano, passou 24 horas, eu tenho direito ao atendimento urgência e emergência. Negativa, nesse cenário, eu tenho inclusive dano moral ali presumido. O judiciário tem entendido que se eu tenho a negativa do plano de saúde, caso de urgência e emergência, após o prazo de 24 horas, eu tenho direito ao dano moral de forma presumida ali. Que você falou muito bem da questão da gravidez. Prazo de carência de 300 dias para parto. Mas eu posso ter as consultas ambulatoriais que o prazo é de 180 dias. Então, que eu posso ter essas consultas, realizar esses exames, e isso eu estou falando aqui, prazos máximos. Eu posso ter prazos menores estabelecidos em contrato, dependendo da relação com a empresa, por exemplo, esse plano de saúde pode negociar com a prefeitura daí prazos menores de carência, isso vai estar no contrato e eu vou usar. O que a gente está falando desses prazos são prazos máximos. E outra dúvida que gera muito, além desse que você falou, Helenice, é a questão da doença pré-existente, que é interessante a gente falar também. O que seria doença pré-existência? Aquela doença que eu já tenho quando eu contrato o plano de saúde. O plano de saúde pode recusar a tratar aquela determinada doença? Não. Ele pode estabelecer um prazo de carência de até 24 meses. Mas a exclusão daquele tratamento é ilegal. Muita gente não sabe disso. Ah, meu plano exclui o tratamento. Não. O plano está coberto, só que ele exige uma carência, ele pode estabelecer uma carência de 24 meses. E quem que tem a obrigação de provar que a doença é pré-existente? O plano de saúde. Se você, na hora de preencher o contrato, tem lá as perguntas da ficha lá de adesão, se você tem alguma doença pré-existente, você não preencheu,
e o plano de saúde não realizou um exame prévio com você, ele não pode depois alegar doença pré-existência, salvo se ele comprovar a má-fé do consumidor. Salvo se ele comprovar que o consumidor tinha doença, sabia que tinha e voluntariamente, dolosamente negou responder ali. Mas isso é ônus de prova do plano de saúde. Muita gente não sabe disso. Muita gente vem a descobrir a doença um dia depois, 2 dias depois, não sabia que tinha, não teve exame prévio do plano de saúde, e aí nem procura o plano de saúde porque fala, era pré-existente a contratação. Não, pode ir lá, faça a consulta, se o plano negar, ele que tem que provar que você sabia que você tinha doença. Então, se você não sabia, o plano tem que cobrir. E aí, por fim, nosso tempo aí, eu não sei como é que tá, mas do que você falou no início, que é a questão da informação. O plano de saúde é obrigado, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a passar todas as informações de forma clara e precisa para o seu consumidor. Isso é direito do consumidor. E mais do que os órgãos de proteção que você falou, a gente pode pegar também a aplicação do artigo 197 da Constituição, que fala que os serviços de saúde são serviços de relevância pública. E aí uma das funções do Ministério Público é garantir a efetividade dos serviços de relevância pública. Ou seja, eu posso não só procurar PROCON, Juizado Especial, a Justiça propriamente dito, a ANS, mas eu também posso fazer representações ou reclamações junto ao Ministério de Saúde, Ministério Público, para que ele tome as providências para garantir a efetivação do serviço de saúde, seja ele público ou privado, porque a Constituição não fez essa diferenciação. Eu acho que o que o consumidor pode tirar dessa live é: informação é tudo. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito dele a informação, mas ele também precisa correr atrás. Ele não pode deixar contratar aí. Alguém falou aqui que é muito chato ler contrato, é muito chato mesmo, mas a gente tem que criar esse costume de ler o que a gente está assinando, de procurar saber o que a gente está assinando. Aquele vai contratar um plano de saúde, entra no site da ANS, a ANS tem um portal lá do consumidor, onde esclarece todas as dúvidas, vai falar dos prazos de carência, dos rolos de procedimento. A gente tem, a própria ANS traz lá, numa resolução, os rolos de procedimento de cobertura obrigatória. E aí, o plano de saúde é obrigado a cobrir essas doenças ali previstas e não pode fazer limitação, como você falou, do tratamento. Ele pode excluir doença que não é de cobertura obrigatória, mas ele não pode excluir tratamento. Falar, eu trato essa doença, mas eu trato com o medicamento X e não com Y. Isso quem vai definir é o médico. Se o médico falar que aquele medicamento ou tratamento é o mais adequado, é aquilo que o plano de saúde tem que cobrir, salvo, claro, procedimentos ou medicamentos experimentais, medicamentos não registrados na Anvisa, e aí a gente vai gerar uma outra discussão sobre isso que o tempo não nos permite. Mas, basicamente, correr atrás da informação e está tudo no site da ANS também. Tem aqui uma pergunta da Stephanie. A Stephanie é enfermeira lá do Paraná, é minha sobrinha. Ela está perguntando se o plano de saúde pode cobrar muito mais por doença pré-existente. Eu acredito que você já respondeu, né? Porque o plano pode fazer um exame para ver se a pessoa tem uma doença. Ele tem essa prerrogativa, mas se ele abriu mão de fazer, se depois disso descobre, o Código de Defesa do Consumidor diz que a gente chama de inversão do ônus da prova. Toda vez que a gente acusa alguém, a gente tem que provar, mas no caso do consumidor é o contrário. O fornecedor que tem que provar aquilo. Então, o plano teria que provar, mas não vejo previsão legal para cobrar mais por uma doença pré-existente. Na verdade, Helene, tenha feito o exame, ou o consumidor tenha alegado ali, declarado que já tinha aquela doença, aí tenha a previsão para um valor maior.
Exatamente. O plano de saúde, quando eu tenho uma doença pré-existente já conhecida do plano, ou ele fez o exame prévio, ou eu, na hora de contratar, informei que eu tenho a doença prévia, ele tem aquele prazo de carência de 24 meses, né? E aí eu só vou poder usar o atendimento dele para tratamento daquela doença após 24 meses de contratação. Mas eu posso antecipar essa carência. Alguns planos fornecem, olha, eu tenho um prazo de 24 meses, mas se você pagar um plus, se você pagar mais aqui, e aí coloca a proposta lá tanto, eu, em vez do atendimento de 24 meses, eu te dou o atendimento com 180 dias, junto com os outros ambulatoriais. Isso é legal, isso o plano de saúde pode fazer, cobrar esse plus pelo tratamento da doença pré-existente, desde que proposto de forma clara, informando ao consumidor e que esteja previsto em contrato. Entendi. Uma outra questão, a gente já está aqui no nosso finalzinho, é que você falou do rol, né? Tem o rol de procedimentos na lei, e aí eu já vi relatos e julgados que diz que aquele rol, a gente chama, né, na área jurídica, de exemplificativo, porque a medicina evolui muito mais rápido, a lei está meio estática ali, ela não acompanha, então aquele rol ali é exemplificativo. Alguns tratamentos já substituem aqueles que estão previstos, então eles podem sim ser aplicados ainda que eles não estejam lá. Uma outra questão é que já é uma conquista, que já houve um tempo que o plano conseguia limitar o tempo de internação. Eu só cubro tantos dias de internação, o que era um absurdo. Então, assim, é bom dizer que esses debates levam a essas conquistas, porque parece engraçado, mas não tem muito tempo que existia essa limitação de tempo de internação. Então, o plano se achava nesse direito de dizer quanto tempo você ia ficar sob os cuidados de uma instituição ou de um profissional. Aí são questões que a gente vai, com a busca dos direitos, conquistando. Né? E eu faço uma ressalva sobre isso, Helenice. Só para terminar, com relação a esse tempo de internação, não só tempo de internação, mas número de consultas psicoterápicas, fisioterapia, não pode, é ilegal a limitação de sessões. Ah, você tem direito a 20 sessões de fisioterapia. Não. O consumidor ele vai ter direito a quantas sessões forem necessárias, de acordo com a recomendação médica. Isso já está pacificado no STJ, graças a várias discussões como essa, como você falou. Consultas psicoterápicas, tudo. Tem encaminhamento, tem recomendação médica. Para mais sessões, o plano de saúde não pode limitar 10 sessões, 12 sessões, não. Vai ser o suficiente para o tratamento daquele paciente. Né? Fisioterapeutas, outros profissionais da área de saúde, que a gente fala muito do médico, mas questões de tratamento com enfermeiros, cuidados, home care, tem muitas questões aí, né, para discutir. A saúde ficou uma área assim, multidisciplinar, com muita importância de todos os profissionais. A gente está vendo isso aí agora na pandemia, a importância principalmente dos enfermeiros. Vamos agradecer a todos, né, presentes, participaram ativamente, o tema é bem instigante, a gente pode marcar uma próxima live aí em breve para a gente entrar um pouco mais nesse assunto. Agradeço muito a sua disponibilidade, tá? E fica aqui já um convite para uma próxima. Na próxima semana a gente vai ter o doutor Cristiano Queiroz, que vai falar, já falei, mas para quem não estava no início, sobre responsabilidade civil, que aí a gente sai aí um pouco do Código de Defesa do Consumidor, sai bastante, né? E falar sobre o caso de erro médico, como que seria essa responsabilização. E agradeço a todos, antes que a live derrube sozinha, a gente vai se despedindo. Obrigada, Bruno. Helenice, muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição sempre que precisar. Agradeço a todos que nos assistiram aqui. Vi algumas pessoas da minha família, minha mãe, minha cunhada, meu padrasto, que prestigiaram aqui também, além de outros colegas. Fica meu abraço para todos os advogados, para os consumidores, para toda a sua audiência aí de Juiz de Fora. E quando vier a Belo Horizonte, hoje eu estou em Passos, eu moro em Passos e Belo Horizonte. Então, mas quando vier ou a Passos ou a Belo Horizonte, avisa para a gente tomar um café e botar a prosa em dia. Tá? E eu fico à disposição, agradeço também. Mais uma vez o convite. Vamos marcar com o pessoal da comissão para a gente se encontrar.
Pode deixar, eu estou à disposição e fica aqui o meu abraço para todos que nos acompanharam até agora. Tá, muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.